Oi, gente rica! Retornando aos estudos e pesquisas para fazer a segunda parte do livro de Daniel. Tá incrível esse estudo! Eu espero que você tenha assistido a primeira parte, tá? Caso contrário, vai perder muito do entendimento. Se você aceitar o meu conselho, dê assim uma pausa nesse vídeo, clique na descrição e assista primeiramente o vídeo 1. Antes desse, eu deixei o link aqui embaixo na descrição para você, tá? Bom, se você está chegando aqui pela primeira vez porque um amigo ou uma amiga compartilhou com você o meu canal, então seja muito bem-vindo, bem-vinda. Eu sou a Cristiane Oliveira e o meu objetivo é assim, acrescentar informações na sua vida, conhecimento para ampliar assim a sua cosmovisão e ampliar o seu mindset para você nunca mais ler a Bíblia da mesma maneira. Eu tenho certeza que depois que você assistir os meus vídeos, você vai sempre refletir sobre a situação que cada um dos personagens bíblicos estavam vivendo, o que eles estavam pensando, qual era a cultura da época e por que eles escreveram daquele jeito. Você está pronto? Pronta para começar essa segunda parte? Então, simbora! Bom, vamos lá. Eu finalizei o primeiro capítulo, falando que o rei Nabucodonosor mudou o nome dos exilados para eles perderem as suas identidades, porque qualquer pessoa que perde a sua identidade, ela fica assim, sem rumo, e ela fica assim, muito propensa a ter crenças limitantes. E o rei queria impor novos hábitos, costumes e fazer com que eles incorporassem os padrões de vida mundanos da Babilônia, Então, vamos para o capítulo 2. Nesse capítulo 2, a gente vai ver Daniel interpretar o sonho de Nabucodonosor. E se a gente parar para analisar, o poder sempre seduziu o homem, A humanidade assim sempre valorizou o sono, os sonhos. Basta a gente olhar a psicanálise, Ela sempre valorizou a interpretação dos sonhos para entender a realidade do nosso inconsciente. Ou seja, o sonho é assim uma forma do nosso inconsciente se comunicar com o nosso consciente. O nosso inconsciente, ele é livre, ele não tem barreiras, ele é o próprio eu. O sonho é um meio de comunicação divina, por onde Deus fala conosco. Quando a gente pensa no inconsciente, a gente já pensa assim naquele iceberg, onde a gente só vê a pontinha, que é o consciente e está tudo o resto debaixo d'água. Esse é o nosso inconsciente. Então, o que será que aconteceu no capítulo 2? Eu vou te contar. Bom, Nabucodonosor, ele teve um sonho, aí ele ficou assim completamente perturbado, porque na verdade ele nem conseguia se lembrar, Naquela época existia uma lenda babilônica de que quem não se lembrava dos sonhos receberia um castigo dos deuses. E como os sábios dele não adivinharam o sonho, ele achou que estava tendo assim um complô ali para retirar dele o reinado. E aí o que ele mandou fazer? Matar todos os sábios. E aí, quando Daniel, que não tinha sido convocado para ir lá adivinhar o sonho dele também, Quando ele ficou sabendo o que tinha acontecido, ele pediu ao rei um tempo para poder pedir ao Deus de Israel a interpretação. E assim aconteceu, porque Deus nunca desaponta a fé dos seus filhos, não é verdade? Aí o rei contou o sonho e Daniel deu a interpretação e disse que certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Porque Daniel estava contando o que está por vir em nosso mundo. No capítulo 2 está assim o resumo da história de todo o livro profético de Daniel. A pedra sempre foi associada a Deus, que é a pedra angular. E os outros metais sempre foram assim associados aos ídolos, Então, leia assim na sua Bíblia, no capítulo 2, lá do versículo 31 ao 45, para você assim poder entender o que eu vou falar agora a respeito assim do significado de cada parte dessa estátua. Uma estátua gigante, terrível, que o rei Nabucodonosor sonhou.
E que Deus deu a Daniel a inteligência e o conhecimento para poder interpretar esse sonho. Vamos lá, porque essa interpretação vai assim nos ensinar, como é que eu vou falar? Muitas coisas interessantes a respeito da história do mundo, desde aquela época lá atrás na Babilônia até o final dos séculos, que nós estamos a caminho, quase chegando, tá? Bom, vamos lá. Daniel 2 tem assim sido chamado pelos historiadores e pelos teólogos como o ABC da profecia, porque esse capítulo descreve assim de maneira muito clara e completa tudo que para nós já aconteceu e ainda vai acontecer. Agora eu quero assim que você feche os olhos e imagine assim uma estátua enorme, como se fosse o homem, com os braços cruzados assim, né? E as pernas e os pés juntos, em pé, olhando para frente. Essa estátua gigante, ela tem uma cabeça de ouro. E Daniel interpretou que a cabeça significa o reino da Babilônia, de 605 até 539 a.C. Sabe por quê? Porque abundava ouro na Babilônia. E a Babilônia tinha assim um poderio sem limites. E era a bola da vez, né? Ele estava assim vivendo aquele tempo da Babilônia, né? O peito e os braços eram assim de prata. Porque depois do reino da Babilônia ia se levantar outro reino, só que inferior. E foi o que aconteceu. Os medo-persas dominaram de 539 até 331 a.C. E o seu poderio começou com Dario. E foi nesse reinado, logo depois com Ciro, que os judeus começaram a voltar para Jerusalém. Eu já falei, né, nos vídeos que eu fiz de Neemias, de Esdras, né? Se você não assistiu, assista, tá? E foi nesse período também que aconteceu a história da rainha Esther, que eu ainda vou falar sobre ela em breve, tá bom? Observa como assim os personagens bíblicos, eles se encontram, participando do mesmo momento bíblico. Daniel, Ezequiel, Neemias, Esdras, Esther. Fica ligado, hein? Tá tudo aqui, ó. É um emaranhado para você poder identificar o ponto básico, tá? Aí depois, né, do peito e dos braços, né, vem o ventre, né, e os quadris, que eram de bronze. E quando você lê os livros históricos, a gente sempre assim lê a respeito de Alexandre o Grande como homem de bronze, não é verdade? Foi o tempo da Grécia derrubar os persas e assim se estabelecer com domínio grego, helenista sobre toda a terra. Isso aconteceu assim de 331 a 168 a.C. Depois vem assim o quê? As pernas de ferro, que representam quem? Roma. De 168 antes de Cristo até 476 depois de Cristo. Imagina o período enorme, né? Quantos anos? Faz as contas aí. Pois é. Foi o maior período, né? Foi Roma, né? Reflita comigo assim um pouquinho, né? Que tudo isso que a gente está analisando agora já passou. Já faz parte da história, dos livros. A gente pode abrir vários livros e nós olhamos eles assim hoje como assim povos antigos. Mas quando Daniel fez essa revelação, Roma não passava assim de uma pequena cidade às margens do rio Tibre. E o rei, ele estava ouvindo uma profecia do que ainda estava para acontecer, através da descrição do próprio sonho dele. Olha o que Deus faz. Deus dá poder a quem não acredita nele para poder revelar o seu poder às nações. Você lembra de Herodes? Foi ele que construiu o segundo templo, embelezou, restaurou, reformou, colocou coisas lindas lá, onde Jesus entrou quando ele estava em Jerusalém.
Ou seja, foi através das mãos desse homem que não acreditava em Deus que realizou essa grande obra. Olha Ciro que vai estar aqui, dos Medo-Persas, que libertou o povo do cativeiro, né? E bancou toda a construção, mandou dinheiro através de Neemias, Esdras, tudo bancado por ele. Por isso que a gente não pode rir das pessoas, né, que estão em posições estratégicas e não são do Senhor, porque na verdade elas estão ali sendo usadas para fazer acontecer os desígnios do Senhor, porque a palavra dele nunca volta vazia. Pode ser que a gente não entenda naquele momento, né, que está acontecendo, mas no futuro nós entenderemos. É incrível, né? Pois é. Bom, eu postei, né, no meu Instagram, @eu-sou-Cristiane-Oliveira, algumas fotos dos museus arqueológicos, que na verdade são 3 museus, lá em Istambul, que faz assim, eles 3 fazem parte de um complexo riquíssimo que eu visitei quando eu estava na Turquia, né? E eu andei assim entre placas que faziam parte do corredor da Babilônia e por onde passaram todos esses personagens bíblicos que eu estou citando e todos os monarcas, né? O meu Instagram está aqui na descrição, se você tiver curiosidade de conhecer algumas fotos que eu postei, né? Vá lá para você ver também o que eu escrevi na postagem. Mas reflita que o que Daniel estava revelando para o rei ali era algo novo, surpreendente, inusitado, sobrenatural. Pois nada daquilo tinha acontecido ainda. Quando eu fui lá e visitei na Turquia, né, em Istambul, eu visitei o passado. E o que Daniel estava colocando ali era futuro. O rei, no momento ali, era o poderoso Nabucodonosor. Como é que você fica quando alguém lhe fala do que vai acontecer no futuro? Será? Era assim que ficou. Foi assim que ficou o rei Nabucodonosor. É muito fácil a gente analisar o passado quando já aconteceu. Mas e o que vai acontecer no futuro? Gente, vamos voltar à estátua, senão eu viajo. Bom, então, depois das pedras de ferro que representaram Roma, chegou a vez dos pés e os dedos, que eram de ferro e barro, que representam o quê? Hoje as nações divididas. Desde 476 depois de Cristo até hoje. De lá para cá, nós tivemos assim inúmeros governos, mas eles não se ligam. Mas eles tentam fazer ligações assim internacionais através de interesses comuns. Nós temos vários exemplos. Olha aí a ONU, a Organização das Nações Unidas, foi criada para promover a interação internacional, né? A própria moeda euro, ela foi assim uma medida criada para facilitar as transações econômicas e comerciais entre os países da Europa. Alguns consideram, inclusive, que foi um teste, né, antigo para dar um start para a ONU, ou para a NON, a nova ordem mundial, né? Olha a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Olha o BRICS que acabou de passar, né, na televisão com o nosso presidente lá, né? Que é assim um agrupamento de países de, como é que se diz, mercado emergente que se juntam para o seu desenvolvimento econômico. São 5 países. E cada letra inicial é a sigla, né, é o nome da letra de cada país. Por exemplo, é o B de Brasil, R de Rússia, I de Índia, C de China e S de South America, ou África, que é a África do Sul, né? E dentre várias outras tentativas de união. Mas a verdade é que não existe liga entre ferro e barro. Não tem como ligar um ao outro, gente. E esses governos nunca mais se unirão, por mais que eles tentem. Eles estarão sempre promovendo o caos e defendendo seus próprios interesses, defendendo, sabe, a sua soberania. Que a soberania de cada país é ameaçada por interesse dos outros, interesses estratégicos. Olha a nossa Amazônia, entendeu? Olha o que alguns países falam da nossa Amazônia. E nós aqui, brasileiros, bobos, em vez de defender, fica ainda dando armas, atacando, entendeu?
dando chance. Meu Deus, quanta burrice. Não existe unidade, apenas união enquanto existe interesse. Nós estamos vivendo, gente, vendo ao vivo e a cores o exemplo da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Um exemplo de que Deus revelou a Daniel e ele acertou na sua descrição. Nós estamos vivendo momentos perto da volta de Jesus, que é a pedra que foi cortada sem o auxílio de mãos e feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou, fazendo virar-se em pedaços. Nós estamos vendo tudo isso sentados na nossa poltrona, enquanto o reino de Deus será implantado numa época em que o coração dos homens vai estar duro e distante de Deus, gente. Sabe por quê? Porque o reino de Deus somos nós. O reino de Deus é pacificação dentro de mim, dentro de você, porque está implantado em nosso inconsciente, que nós não descobrimos, porque está submergido com um iceberg. O reino vem no coração. Somente o reino de Cristo vai poder estabelecer um reino que vai durar para sempre. Se você quiser ampliar mais ainda o seu estudo, procure ler mais sobre a pedra. Leia lá em Isaías, Zacarias. Eu vou deixar aqui essas descrições na minha descrição, né, para você entender o que foi falado a respeito da pedra, Salmo, etc. Gente, é incrível pensar que Deus revelou a um monarca pagão, né? Porque Nabucodonosor era pagão, né? E aí revelou para ele um sonho, deu para ele um sonho, que na verdade era um plano divino do futuro. E aí, o que aconteceu? Ele acordou, mas não se lembrou. E aquele sonho somente poderia ser revelado por aquele que obedecia a Deus. E como nada acontece por acaso, tudo existe um propósito de Deus, Daniel estava ali, no palácio, na hora certa, no momento certo, no lugar certo para revelar. Agora me conta, você ficou atenta à ordem que eu falei a respeito dos metais? Quando eu li, eu fiquei, porque a gente tem ouro, prata, bronze, ferro. Isso demonstra o poder cada vez menor de cada império, né? Apesar de conquistar o anterior, né? E Deus é perfeito, gente. Hoje, nós estamos assim vivendo no período dessa mistura do ferro e do barro, né? E por isso que a gente não consegue, e por isso que a gente está assim angustiado, nós estamos assim chocados com essa dicotomia, com esse conflito todo entre esquerda, entre direita. Mas é tudo tão claro quando a gente estuda Daniel. O conflito é assim, tentar misturar governos democráticos com socialistas, comunistas, não dá. O conflito são as ideologias que estão se espalhando e as pessoas estão se revelando. Por isso não tem espaço para uma terceira via emplacar. Não tem espaço para acabar a esquerda e a direita, porque os pés já estão divididos. Não tem espaço para implantar um governalismo e pensar num governo do alto. Isso é balela, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Foi Paulo quem disse isso lá para os Hebreus. E eu te lembro, porque a pedra vai chegar daqui a pouco. E apesar de absolutamente ninguém, nem os profetas, saberem dizer a hora ou o dia, porque só o Pai sabe. Uau! Durante o cativeiro da Babilônia, Deus usou essa ocasião para manifestar o seu poder. Nós vamos ver assim grandes monarcas confessando que Ele é o Deus vivo, o Rei dos céus. Mas naquela época, né,
Quem aparentemente caiu foi o rei Nabucodonosor, que declarou que o Deus de Daniel era o Deus de todos os deuses, o Senhor dos reis. Ele ficou tão feliz, né, que colocou Daniel como um governador de toda a província da Babilônia e chefe supremo de todos os sábios. Você sabe o que é isso? Olha quanto poder! E Daniel continuou no palácio, intercedeu pelos seus amigos. E os 3 amigos foram assim, cuidar de algumas províncias, que é como se fossem estados, né, da Babilônia. Mas, porém, entretanto, todavia, infelizmente, esse lampejo de razão e de verdade durou pouco na mente do rei Nabucodonosor. Infelizmente, né, ele só caiu de joelhos e se convenceu, mas ele não se converteu verdadeiramente ao Deus de Israel. É interessante observar, né, quando a gente lê esse livro, que a gente vê que Daniel trata mais das nações gentílicas do que da sua própria nação judaica, né? Você não vê Daniel falando assim tanto de Israel, né, dos judeus. Quando nós lemos outros profetas, a gente repara que eles comentam sobre os povos gentios, né? Somente assim de passagem, quando eles estão relacionados com Israel, por causa de uma guerra, de um domínio, de uma invasão, algo assim, né? Mas quando a gente estuda Daniel, a gente vê ele falando da história dessas potências gentílicas, desde a época da Babilônia que ele estava vivendo até o final. Você está preparado? Preparada? Vamos entrar no capítulo 3. Bom, passado o tempo, Nabucodonosor, na tentativa de esquecer o seu sonho, ele se rende ao surto babilônico novamente. Sabe o que ele faz? Ele levanta uma imagem, um obelisco assim de mais de 3 metros, né? de largura e 30 metros de altura, para mudar a história de acordo com o que ele quer que seja e para confirmar o poder político e religioso numa realidade só. E aí ele proclamou que no momento que a música tocasse, todos deveriam se prostrar ao governo e à religião babilônica. Só que 3 judeus não se prostraram. E a fé dele foi traduzida numa frase lá no versículo 17, né, desse capítulo 3. Você precisa ler, tá? Porque é assim um testemunho de fé sensacional. Sabe por que os 3 tinham essa fé? Porque eles tinham lido os 10 mandamentos que Deus tinha entregue a Moisés lá atrás, no monte lá onde? No Egito, meu Deus, esqueci. E os 10 mandamentos é mandamento perpétuo. E não importa se a sua Bíblia é hebraica, ou é católica, ou é evangélica, entendeu? Porque, apesar de ensinar outra coisa, ninguém jamais mudou o que está escrito na Bíblia, no 2º mandamento, no 4º mandamento. Você sabe o que está escrito na Bíblia, que tem tudo a ver com a fé? Está escrito assim, olha, o mandamento 2. Não farás para ti imagem de escultura, não adorarás, nem lhe darás culto, porque eu faço misericórdia daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então isso significa que não importa qual é a denominação da sua religião, se você é cristão ou se você é judeu messiânico, abra a sua Bíblia, porque você vai encontrar em Êxodo 20 o que eu estou falando. Não fique surpresa, porque se você não sabia disso, você aprendeu errado. Me ensinaram errado também. Eu aprendi o catecismo, eu estudei em escola de freira, depois em colégio de padre. Eu tive aulas e aulas de religião, de catecismo. E aprendi que o dia do Senhor era o domingo, né? E tinha milhões de outras coisas, mas no dia em que eu abri a minha Bíblia, olha só, eu tenho 2 Bíblias católicas. Nas minhas 2 Bíblias católicas tem 76 livros. Depois eu abri a minha Bíblia judaica, tem 66 livros. E eu tenho 8 Bíblias evangélicas, que tem 66 livros, né? E eu descobri que em todas elas, Êxodo 20 é igual. Não tem diferença.
Só o ensino verbal é que é diferente. Aí eu fiquei chocada, né? E aí eu conversei com muitos amigos sobre esse assunto. E muitos que são apaixonados, como eu sou também, não sabiam disso. Não sabiam que o sábado é o 4º mandamento e não domingo. E a gente aprende. Eu aprendi que era domingo. Certa vez eu estava até passeando de carro entre Cabo Frio e Búzios com uma amiga minha, Cristina. E ela que foi professora de EBD, né, de escola dominical na igreja metodista, né? E ela também desconhecia o 4º mandamento, que era o sábado, porque a gente não costuma ler. Por isso que o ditado mais atual de todos é o de Oséias, para mim, para você. O meu povo perece por falta de conhecimento, porque a gente tem que ler, estudar a Bíblia. Gente, vamos voltar para Daniel, senão o tempo voa e eu não termino o Daniel, né? Vamos lá. Bom, e aí, quando Nabucodonosor viu aquilo, que os 3 não se prostraram e não adoraram a imagem de ouro que ele fez para isso, né? Ele mandou lançar Sadraque, Abidnego e Mesaque no negócio de fogo. E mandou acender 7 vezes mais a fornalha. Olha só. Só que, entre as labaredas de fogo, ele viu 4 homens andando, e não 3. E eles não estavam mais atados, mas eles estavam livres e andando dentro do fogo. Que Deus é esse maravilhoso, soberano, que salvou os 3 amigos de Daniel? Ou seja, Deus transformou um instrumento de morte em salvação. Ele não salvou os 3 da fornalha, mas dentro, na fornalha. Isso tem um significado incrível para mim e para você. Pare, pense, reflita. Quando esses 3 homens saíram, os seus corpos, o seu cabelo, sabe? Não tinham nem cinza, nem cheiro de fumaça. Esse é o nosso Deus. E é o Deus que os babilônios não se renderam a ele. Como é que pode, né? E assim como esse povo, ainda tem assim muita gente ao nosso redor, descrente. Por isso que eu peço para você assim ousar, manda esse vídeo para aquele seu amigo, aquela amiga que ainda não acredita no Senhor. Quem sabe ao assistir esse vídeo vai ouvir essa história e mudar essa opinião. A gente não sabe os desígnios do Senhor, né? Ele usa pessoas, ele usa tantas coisas. Você que não comenta, que não curte os meus vídeos, mas assiste todos eles, faça isso hoje. Eu te peço, movimente-se, ajude. Gente, olha, eu preciso contar uma coisa muito interessante que eu descobri fazendo as minhas pesquisas. Eu aprendi com o pastor Marcelo Rezende que o significado da imagem de ouro, com 60 côvados de altura, com 6 côvados de largura, é porque o número sagrado dos babilônios era 6. E nós adquirimos o sistema de sabedoria deles para medir o tempo e o espaço. Por exemplo, 60 segundos é 1 minuto. 60 minutos é 1 hora. 6 vezes 60 dá 360 graus. Olha o tempo, olha o espaço. Cada deus da Babilônia tinha um número. E o número de todos os deuses juntos era 600. E a estátua que representava todos eles tinha 60 côvados de altura por 6 côvados de largura. Então, a imagem totalizava 666. Olha que loucura isso! Você está pensando no que eu estou imaginando? Ou seja, a Babilônia, gente, não é apenas um território. Ela é muito mais do que a gente pode imaginar. É um espírito, porque quando a gente lê lá em Apocalipse, no capítulo 13, no versículo 15, nós só vamos conseguir entender o significado quando a gente lê esse capítulo 3 de Daniel. Por isso que Deus nos ensina um pouquinho aqui, outro pouquinho ali. Você está surpreso, surpresa?
eu fiquei. Uau! Vamos lá, avançar para o capítulo 4, senão eu não termino esse vídeo, meu Deus. Se você observar, gente, o primeiro versículo do capítulo 4, ele não foi escrito por Daniel. Como assim, Cris? Isso mesmo. O capítulo 4 foi escrito pelo rei Nabucodonosor. É verdade, gente, não é uma experiência rosa como os produtos da Mary Kay que eu uso e vendo, mas uma experiência pessoal. Eu vou contar para você rapidinho o que aconteceu nesse capítulo para você se situar. Mas antes eu vou dizer uma frase de Jó para você guardar no seu coração. Eu vou escrever a descrição de Jó aqui embaixo, tá? Jó disse: Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai o sono profundo, lhes abre os ouvidos e lhes sela a sua instrução para livrá-lo da soberba, da cova, da espada e do leito de dores. Fica com essa frase de Jó guardada no seu coração, que você vai entender o que eu vou te contar, tá? Porque agora eu vou te explicar o capítulo 4, tá? Por quê? O rei tem outro sonho. E aí, ele observa que Deus tem falado muito aos homens para revelar a sua vontade. Quando a Bíblia não está assim aberta para eles, né? Deus dá um sonho mostrando uma imagem e mostrou com os metais para ele saber que a ruína chegaria para ele, né? Mas ainda assim, o coração orgulhoso do rei não se deixou ficar com Deus, né? Depois ele viu a fornalha, na hora ele ficou maravilhado com aquele reino, com aquele rei, né? Com Deus. Mas depois esqueceu de novo. Sabe o que me faz lembrar? A história de Faraó. Quantas vezes Moisés e Arão foram colocando pragas, e o Faraó acreditando nos deuses dele até submergir nas águas do Mar Vermelho, né? E Nabucodonosor, ele levantou a imagem da besta. E nós já sabemos que em breve o anticristo vai levantar essa imagem também. E ele será o último chefe desse mundo babilônico, gentílico, mundial. Mas nós também vamos ver aquele que vai chegar montado no cavalo branco para aprisionar essa besta. Porque João já escreveu tudo em Apocalipse. Ele já contou todo o filme pra gente, né? Inclusive o fim da história. Isso está escrito, gente, sabe? Neste livro daqui. E com a ajudinha de Daniel fica muito mais fácil de entender Apocalipse, né? E é um livro que a gente ainda vai estudar, tá? Mas olha só, leia lá em Apocalipse 19, no versículo, se não me engano, 20. Porque o que está faltando a gente entender é somente como vai acontecer essa sequência desses acontecimentos. Porque os teólogos, eles se dividem nessa questão, né? Mas, e aí, Deus fala pela terceira vez com Nabucodonosor, através de um sonho, com uma grande árvore. E Daniel interpretou. E disse que ele seria essa árvore e pediu para ele se arrepender e tivesse misericórdia dos pobres. Mas ele não deu ouvidos para Daniel. E 1 ano depois, a loucura bateu na porta do palácio e o rei perdeu assim totalmente a razão. E ficou assim igual um animal do campo, só porque ele havia constituído a si mesmo como rival do Deus Todo-Poderoso. Depois de 7 anos, como um animal, ele olhou para o céu e começou a louvar o Deus de Israel como um salmista. A compreensão veio a ele através do entendimento. E todas as frases que ele diz, sabe de onde é que vem? Do livro de Isaías. Eu vou deixar aqui embaixo a descrição de todos os capítulos e versículos de Isaías, para você ler e ver, né, que as frases são de lá, né? Isaías é um grande profeta, né, que a gente ainda vai fazer um estudo sobre ele em breve. Isaías fala do exílio, fala do retorno a Israel, fala de Jesus, fala da criação de milhões de coisas, depois eu conto. E aí, Nabucodonosor finalmente entendeu que o homem não é arquiteto da sua própria sorte, porque existe um Deus maior. Nabucodonosor aprendeu a deixar de ser arrogante, entendeu?
ele entendeu que se o sonho dele não estivesse no meio da vontade de Deus, ele poderia dizer o que quisesse, para quem quisesse. Ele poderia gastar quanto fosse, porque ele era milionário, ele tinha muito dinheiro, ele era muito rico. Ele poderia se esforçar, ele poderia levantar milhões de pessoas em exércitos. Mas se Deus não tivesse falado no coração dele de verdade, não iria acontecer. E você pode começar a pensar numa boa desculpa, bem bolada. Porque tem muita gente acreditando no que você falou e vai ficar muito decepcionado. Bons entendedores entenderão. É isso aí, gente. E agora, eu vou deixar para o próximo vídeo